Saudações a todas e a todos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa segunda parte da aula sobre a formação dos Estados nacionais modernos, falando aí especificamente um pouco, operando um pouquinho, a formação do Estado português, do Estado espanhol, da Inglaterra e da França. Compartilho com vocês aqui, nesse momento, um PowerPoint, né, para que a gente possa seguir aí o nosso roteiro sequencial. Então, já vimos aí essa primeira parte, né? Absolutismo, formação do Estado moderno, né? Os fatores decisivos, teorias do Estado autoritário e do absolutismo. E vamos então para a Alemanha, a Espanha. Gostaria de lembrar a vocês que, quando nós falamos no pioneirismo português, lá, quando a gente trabalhou as grandes navegações, ou seja, a grande expansão marítimo-comercial, nós tratamos da formação do Estado português, né? Então, o Estado português, já no século XIII, século XIV, né, ele se separa do reino de Castela, na Espanha, né? Forma o reino de Portugal, pela chamada revolta dos mestres da Casa de Avis, ou a Revolta dos Avis. Surge o primeiro nacional, Dom João I é indicado rei de Portugal, e a partir dali o Estado português unido, essa monarquia em união com a burguesia e submetendo aos senhores feudais, né, a nobreza, poder é centralizado, Estado constituído, e agora Portugal está prestes a fazer aí essa intervenção na grande expansão marítimo-comercial. Bom, o segundo Estado que se forma na Europa a partir agora aí do final da Idade Média é a Espanha. Nós vamos destacar dois fatores interessantes para a centralização política, a formação do Estado espanhol, né? Ela é marcadamente uma formação do Estado proveniente, essa formação do Estado espanhol provém da união entre os monarcas das regiões ali da Península Ibérica, né? Mas eu destaco para vocês aí no início duas questões interessantes. Primeiro, que é a questão do domínio muçulmano e as chamadas guerras de reconquista, né? A partir do século VIII, a Península Ibérica ela foi invadida pelos muçulmanos, os árabes muçulmanos, né? E ali desenvolveu uma relação econômica diferenciada do restante da Espanha, né? Dinamizou-se muito o comércio, surgiu uma classe de comerciantes muito fortes, né? Convivia ali uma tolerância religiosa, uma tolerância econômica muito diversificada entre árabes, judeus, cristãos, né? Que conviviam ali, criando assim então uma burguesia, né? Muito ativa no comércio, né? Especialmente após as cruzadas, né? Aquela região passou a ser uma região em que não só os cristãos combateriam lá na Palestina, mas combateriam também os muçulmanos na região da Península Ibérica. E a partir daí dá-se início à chamada Guerra de Reconquista, né? Então, essas, a partir do século XII, esses senhores feudais, essas monarquias, né? Essa nobreza ibérica
começa a se rebelar contra o domínio muçulmano, especialmente o reino das Astúrias, né? Se revolta contra, se insurge contra o domínio muçulmano e começa ali uma reconquista que vai durar aí séculos, né? Expulsando os muçulmanos, os árabes daquela região. A partir aí do início do século XIV, do século XV, por meados do século XV, a união do casamento entre os monarcas, a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão, né? A união desses dois reinos surge a partir daí a unificação da Península Ibérica, né? E o surgimento da Espanha, que vai ser concluído em 1492, ano em que Cristóvão Colombo parte para a conquista da América, né? Para o desenvolvimento marítimo comercial espanhol, a conquista do Reino de Granada, expulsando o restante dos muçulmanos, e, consequentemente, logo depois, a incorporação do Reino de Navarra. Então, a partir daí surge o Estado espanhol, né? Cujos reis, cujo reinado, os monarcas, são o rei Fernando e a rainha Isabela de Castela, né? Então, sempre a busca para a consolidação do Estado Nacional, a centralização política, né? E para tal, esses monarcas vão empreender aí a expulsão dos judeus no ano de 1492, a perseguição aos muçulmanos, né? O que vai fazer com que haja um declínio muito acentuado da economia na Península, na Espanha. Mas também, logo depois, isso foi compensado com a conquista da América de vez, já no século XVI, né? E os domínios espanhóis no continente americano, que vai gerar de novo aí um novo empreendimento, né, econômico, que nós vamos chamar de colonialismo. Passando para frente, gente, a França. Nós vamos destacar para vocês que a França ia até o século XII emaranhado de feudos, né? Cada um com as suas alfândegas, cada um com as suas moedas, cada um com as suas tradições, né? Com seus governos. Mas nós vamos destacar no século XII a chamada dinastia dos Capetingios, né? Os Capetingios assumem o poder, né? E vão empreender aí um movimento de centralização do poder na França. A França tem um aspecto interessante porque a França tem uma ligação muito estreita com a Inglaterra nesse tempo, porque nobres ingleses possuíam terras, feudos na França, e nobres franceses possuíam terras na Inglaterra, o que fazia com que houvesse aí uma questão de disputas o tempo inteiro na relação de poder. Destaco para vocês a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, que justamente durante já está falando em cento e poucos anos, né? No final, a Inglaterra sai derrotada e há uma separação definitiva da França, né, de territórios, assim, né? Quem vai para a Inglaterra, vai para a Inglaterra, quem está na França, fica na França. Então, veja, e a partir daí vai surgir o que nós chamamos de, né, já no século XVI, até as guerras contra os feudos continuam aí do século XV ao século XVI, mas nós vamos ter, a partir do século XVI, a chamada consolidação do Estado Nacional, cujos monarcas, né, principais, Francisco I e Henrique II. Né? Esse absolutismo,
a formação definitiva desse Estado, ela vai se dar a partir do século XVII, no século XVIII, com a ascensão de Luís XIII, né? Destaca aí a figura do cardeal Richelieu, que todos vocês já ouviram falar aí nos filmes dos mosqueteiros, né? E é uma conto, né? Um romance escrito por Alexandre Dumas, né? Um escritor francês do século XVIII, em que ele coloca a figura do cardeal Richelieu como uma figura que quer tomar o poder, etc., que na realidade a história conta de outra forma, né? O cardeal Richelieu é aquele que vai ser assim o grande consolidador do absolutismo na França, a partir do momento que é dado, né? O Luís XIII assume o poder menor de idade, né? Fica sob os cuidados da famosa Maria de Médici, né? Mas é nomeado o cardeal Richelieu como primeiro-ministro e ele vai se ocupar, né, de perseguir os adversários do rei, né, consolidar o domínio absoluto de Luís XIII, né, empreender o colonialismo aí na América do Sul e nas Antilhas, no caso da Guiana Francesa, aqui no continente americano, né, na América do Sul, aí ao norte do Brasil, e algumas, né, ilhas das Antilhas, destaca, por exemplo, a ilha de Martinica. Né? Então, é um sujeito que governou com pulso, né, mas consolidou o poder absoluto do monarca Luís XIII, sucedido a partir daí por Luís XIV, também que assume o trono ainda criança, mas né, após ele aí a maioridade, ele assume de vez o trono, e eu destaco para vocês que Luís XIV é assim o auge, né? É o homem que diz l'état c'est moi, o Estado sou eu, né? É a chamada monarquia Luís XIViana, que virou uma verdadeira religião, né? Então veja, o Deus dessa monarquia Luís XIViana, o Deus é o próprio rei, né? Os sacerdotes, os dignatários, os cortesãos, né? O dogma, a teoria do poder real, quer dizer, poder divino do rei, ligação direta com Deus, né? Os ritos da monarquia, né? Os ritos da igreja Luís XIViana, a etiqueta, né? Aquela coisa francesa que até hoje a gente conhece, comer com a mão esquerda, não sei o que mais, né? Toda uma etiqueta francesa, né? O templo, o Palácio de Versalhes, né? Os fiéis, os súditos, e os inimigos, os opositores, são os hereges. Quer dizer, então, a verdadeira religião é perseguir mesmo os opositores. Luís XIII empreende uma série de. Luís XIV empreende uma série de guerras, visando ampliar os domínios franceses na Europa. Basicamente, vai esbarrar aí nos Habsburgo, lá na Espanha e na Áustria. Né? E Guilherme primeiro nos Países Baixos, na Holanda, e com isso as sucessivas derrotas francesas começa então o declínio desse absolutismo, que no final do século XVIII vai culminar com a Revolução Francesa e o fim do absolutismo na França. Bom, a Inglaterra vai destacar aí, gente, a figura de Guilherme o Conquistador, e a partir aí do século XI, né, do século XII, ele se torna o primeiro rei da Inglaterra. No entanto, ele é um duque da Normandia, que é na França. Aí, aí vira um antagonismo. Como é que Guilherme consegue, né, centralizar poder na Inglaterra e lutar contra a centralização de poder na França? Então, a partir daí, né, ele pertence, surge a famosa dinastia dos Plantagenetas. Esses também, né? Senhores feudais na França, senhores feudais na Inglaterra, né?
sucedem Guilherme o Conquistador, né? Essa dinastia vai reinar na Inglaterra por mais de 250 anos, né? Cerca de 250 anos. Mas essa dualidade né, impor poder centralizado na Inglaterra e lutar contra o poder centralizado na França faz com que esses monarcas façam uma série de concessões, como, por exemplo, em 1215, a Carta Magna. Significava o que a Carta Magna? E o rei fazia uma série de concessões, né? À nobreza, né? Especialmente com o advento da criação do parlamento. Então, o parlamento ali com as suas duas casas, né? Os lordes e os comuns, a alta nobreza e a baixa nobreza, né? Que vão ganhando poder aí dentro do Estado, agora da Inglaterra, né? E impondo uma série de leis, diminuindo o poder desses monarcas. Então, o poder, né, não se torna ainda um poder absoluto, né? A partir da Guerra dos 100 Anos, nós falamos aí, né? Até 1453, a Inglaterra sai derrotada e sobe ao poder a chamada a dinastia dos Lancasters, que vão entrar em guerra com a dinastia dos Yorks, né, na chamada Guerra das Duas Rosas. Os Lancasters eram os rosas vermelhas, os Yorks, os rosas brancas, né, representados assim, cada vez mais diminuindo o poder desses monarcas que sucessivamente, né, se sucediam. Com isso, sobe, no século XV, a dinastia dos Tudors. Aí sim, a consolidação do Estado inglês, né? Formação do Estado Nacional da Inglaterra, né? Especialmente na figura de Henrique VIII. O Henrique VIII vai empreender, por exemplo, a reforma anglicana, né? Ou seja, vai romper com a Igreja Católica, criar uma igreja modelo católico, mas cuja autoridade principal era o rei Henrique VIII. Com isso, o poder do rei cresce e muito, né, dentro da Inglaterra, que além do poder terreno, agora ele é senhor do poder espiritual, né? Já começa a partir do seu reinado chamado Cercamento dos Campos, que nós falamos lá, nós vamos falar para frente quando falamos de Revolução Industrial, que é doar as terras comuns, né, para a nobreza, para a burguesia, né, e, com isso, expulsar os camponeses e esses camponeses perderem, né, o acesso a essas terras comuns, as terras do Estado, começam a emigrar para as cidades, formando a grande fileira de mão de obra para a indústria, né, que no século XVIII vai ser o grande desenvolvimento da Inglaterra. É sucedido pela sua filha Elizabeth I, que governa aí durante, né, quase 50 anos, né, por muitos anos, e consolida o absolutismo na Inglaterra. Tá bom? Com isso, a gente fecha esse nosso módulo, essa nossa aula, né, e partimos aí depois na próxima aula e para a próxima semana, para a reforma protestante e a contra-reforma católica. Agradeço a atenção de vocês. Tenham todos um bom final de semana.